Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é o seu irmão Adenilson Garcia, quem está falando, e estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. E nesse estudo de hoje, nós vamos aqui dar sequência à nossa série sobre a história e a biografia dos personagens bíblicos do Antigo Testamento. E hoje nós vamos aqui aprender um pouquinho mais sobre a história e a biografia de Caim. Meus irmãos, como eu já falei aqui no primeiro episódio dessa série, quando nós falamos sobre a história e a biografia de Adão, é muito importante, muito interessante que nós venhamos conhecer um pouquinho mais da história desses personagens bíblicos da Sagrada Escritura. Porque às vezes nós conhecemos, ouvimos falar dele, mas tem personagens da Bíblia que a própria Bíblia relata pouco referente a esse personagem. Então, quando nós aprofundamos em querer conhecer um pouquinho mais sobre a história e a biografia desse personagem, acaba abrangendo mais o nosso conhecimento sobre este personagem, e diante desse conhecimento, acaba também abrindo nossa mente e nosso entendimento diante daquilo que a Bíblia ela está nos ensinando, nos mostrando, dos fatos que aconteceu com esse personagem bíblico. Então, hoje, como eu falei, nós vamos aprender sobre Caim, aprofundar um pouquinho mais o nosso conhecimento sobre este personagem, que aparece muito pouco na palavra de Deus, principalmente no livro de Gênesis, mas é algo sim que é importante para o nosso conhecimento. Então, meus queridos irmãos, fique aí até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que você vai ser edificado através desse estudo para a glória de Deus. História e biografia de Caim. Caim foi a primeira pessoa a nascer da história da humanidade. Seus pais, Adão e Eva, foram criados pessoalmente pelo próprio Deus. Pouco se sabe quem foi Caim, além do que é revelado dos relatos bíblicos dos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Caim foi o filho mais velho do casal Adão e Eva. Ele era irmão de Abel, Sete e de mais outros irmãos que a Bíblia não menciona seus nomes e nem mesmo diz quantos eram. A história de Caim reflete muito bem os terríveis efeitos da queda do homem. Geralmente é aceito que o nome de Caim significa adquirir, obter ou possuir, do hebraico gana. Porém, no original, a sua forma exata é Caim, que também pode significar lança ou ferreiro. A profissão de Caim era lavrador da terra. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre a história de Caim e Abel e a oferta recusada. Caim foi a primeira pessoa que mostrou o quão perverso o homem poderia ser após a entrada do pecado no mundo. A Bíblia diz que Caim trouxe uma oferta ao Senhor, oferta esta que era do fruto da terra. Seu irmão Abel, que era pastor de ovelhas, ofereceu uma oferta dos primogênitos das suas ovelhas. Vamos ler lá em Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4.
Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. A Bíblia aqui diz que Deus atentou para a oferta de Abel, porém para Caim e sua oferta, o Senhor não atentou. Então ele ficou fortemente irado e foi alertado por Deus de que se fizesse o bem, ele seria aceito, mas se não fizesse, o pecado já o ameaçava à porta. Caim não conseguiu dominar a sua natureza caída. Ele convidou seu irmão Abel para ir ao campo e lá o atacou e matou. Vamos ler Gênesis capítulo 4, versículos 5 ao 7. Mas para Caim e para sua oferta não atentou, pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te irastes? E por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Por que a oferta de Caim foi recusada? A Bíblia não esclarece de forma explícita o motivo exato pelo qual a oferta de Caim foi recusada. Todavia, alguns textos bíblicos nos fornecem alguns detalhes importantes sobre essa questão. Os intérpretes tentam explicar essa recusa divina com pelo menos 3 possibilidades de interpretação. A primeira sugestão defende que Abel ofereceu o melhor que possuía, ao contrário de Caim. O texto bíblico diz que trouxe uma oferta ao Senhor do fruto da terra, enquanto Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, que estará em Gênesis 4, versículo 3 e 4. A segunda sugestão é a de que Caim trouxe uma oferta onde não houve um derramamento de sangue. Por causa disso, supostamente, ele teria se passado como um homem justo que não necessitava de qualquer sacrifício pelos seus pecados. Essa hipótese assume a condição de que Deus previamente havia instruído o homem sobre o tipo de oferta que deveria ser apresentada para fazer a expiação pelos pecados. Logo, Caim então teria desobedecido essa instrução divina. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 3, parece indicar que a prática de oferta, sacrifícios a Deus, já era habitual para eles. A terceira sugestão. A terceira possibilidade defende que a atitude de Caim estava errada em seu interior, em relação à sua comunhão com Deus. O escritor de Hebreus diz que foi pela fé que Abel ofereceu um sacrifício maior do que de Caim, e por sua ira invejosa Deus o censurou. Hebreus capítulo 11, versículo 4, a Bíblia nos relata da seguinte forma: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio delas, depois de morto, ainda fala.
Das três sugestões acima, perdão, irmãos, das três sugestões acima, a segunda é a menos provável. A questão é que a palavra oferta, em Gênesis 4, traduz em hebraico minha, que significa tributo. Esse termo é utilizado em todo o Pentateuco, que são os 5 livros, escritos por Moisés. Para se referir ao sacrifício sem derramamento de sangue, como por exemplo na oferenda de cereal, assim o termo hebraico parece sugerir que o derramamento de sangue não era o foco naquele momento. Caim era ímpio? Sem dúvida, a oferta de Caim foi rejeitada por Deus, porque ele era ímpio. Em Gênesis 4, versículo 7, lemos sobre como Deus o exortou. Vamos ler aqui, irmãos, Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Este versículo revela claramente a inclinação humana de Caim para o pecado. Combinado a isto, está o que é dito pelo escritor do livro de Hebreus, de que a oferta de Abel foi apresentada pela fé, ao contrário da oferta de Caim. Hebreus capítulo 11, versículo 4, onde acabamos de ler. Além do mais, Gênesis capítulo 4, versículo 3, realmente parece estabelecer um contraste entre o fato de Abel ter oferecido o melhor que tinha, enquanto Caim ofereceu simplesmente uma oferta dos frutos da terra. É possível que o autor de Gênesis tenha procurado revelar com essa expressão que a oferenda do irmão de Abel não partia de suas primícias. Ou seja, que a oferenda de Caim, ela não partia das primícias, ou seja, dos primeiros frutos da terra ali de Caim. Portanto, considerando todas essas informações, podemos concluir que a oferta de Caim foi rejeitada por causa de sua intenção pecaminosa, ou seja, sua atitude errada. O problema de Caim era a superficialidade com as coisas de Deus. Em outras palavras, Caim tinha aparência de religioso, mas sua adoração era apenas uma formalidade. Seu coração não era totalmente devotado a Deus e não havia sinceridade nele. Ao invés de gratidão, ele encarava o culto a Deus como obrigação. A vida de Caim após o assassinato. Após Caim matar Abel, ele fugiu como um homem amaldiçoado e se mudou para a terra de Nod. Ali ele teve filhos com sua esposa e edificou uma cidade. Sucessivamente, Nod significa errante. Entre os descendentes de Caim estavam pessoas que desenvolveram a pecuária, a construção de habitação em tendas e pavilhões, inventores de instrumentos musicais e da arte de forjar metais. A Bíblia também destaca a história de um de seus descendentes, o tirano Lameque, que está lá em Gênesis capítulo 4, do versículo 19 ao 24. O escritor e historiador Flávio Joséfo, em sua obra Antiguidades Judaicas,
afirma que após Caim ter fugido, ele teria ficado ainda mais perverso. Ele teria usado de violência para se apoderar de bens alheios com o objetivo de enriquecer-se. Ele também reuniu um grupo de homens maus, do qual foi o líder. Juntamente com esses homens, Caim teria cometido toda espécie de crimes. Joséfo atribui ao próprio Caim a condição de ser o primeiro homem a estabelecer limites para a divisão de propriedades e a inventar os pesos e medidas. Qual o sinal que Deus colocou em Caim? Existe muita especulação sobre esse tema. Talvez a posição mais conhecida, inclusive seguida por algumas seitas e muito defendida na Idade Média, é aquela que supõe que o sinal de Deus colocou em Caim seria a mudança na cor de sua pele, dando-lhe pele escura. Infelizmente, esse tipo de interpretação foi defendida por muitas pessoas no passado. Inclusive, essa ideia foi utilizada na tentativa de justificar o racismo e o tráfico de escravos. Sem piedade, muitos afirmaram que as pessoas de pele escura eram amaldiçoados por serem descendentes de Caim. Essa interpretação é absurda e antibíblica. A Bíblia não fala nada sobre o tipo de sinal colocado em Caim para identificá-lo. A palavra utilizada no texto em Gênesis é o hebraico Ot, O-W-T-H, e significa sinal, símbolo ou marca. Em nenhum texto bíblico onde essa palavra aparece, ela é utilizada para se referir à cor da pele. O que a Bíblia diz é que simplesmente o sinal foi colocado em Caim, porém não há qualquer menção sobre a possibilidade de esse sinal ter passado para a sua geração. Isso significa que aquele foi um sinal colocando especificamente sobre ele. Além do mais, o texto bíblico do livro de Gênesis deixa bem claro que a marca de Caim, que Caim recebeu, serviu como um sinal de proteção para lhe permitir que vivesse o restante de seus dias. De qualquer forma, há um fato que encerra esse debate e acaba com qualquer tipo de especulação sobre uma possível perpetuação da marca de Caim. A descendência de Caim foi extinta no dilúvio. Então, afirmações de que os africanos seriam descendentes de Caim é, no mínimo, antibíblica e preconceituosa. Algumas pessoas já tentaram relacionar umas das esposas dos filhos de Noé como a linhagem de Caim. No entanto, essa suposição é mais uma sem fundamento bíblico algum. Concluindo, o que pode-se dizer é que Deus colocou em Caim um sinal que o identificasse. Apenas isso. Nada mais se sabe sobre que tipo de sinal teria sido esse. Quem foi a mulher de Caim? Essa é outra pergunta inevitável quando estudamos sobre quem foi Caim. A Bíblia não esclarece este assunto, simplesmente por não ter qualquer importância para a história bíblica. Certamente, a esposa de Caim foi uma de suas irmãs ou sobrinhas. Vale lembrar que naquela época ainda não havia nenhuma proibição sobre
casamentos desse tipo. Então, meus irmãos, referente a essa última pergunta, quem foi a mulher de Caim, né, realmente a Bíblia não relata, né, especificamente quem foi, né, mas como nós vimos aqui, né, naquela ocasião, né, não existia ainda, né, a proibição, né, de casamento, né, entre familiares, né, do mesmo sangue, até porque creio eu que naquela ocasião só existia realmente aí, né, a família de Adão e Eva, que eram, né, os filhos aí de Adão e Eva. Então, né, naquela ocasião, né, naquela época, não era proibida esse tipo de casamento. E diante dessa última pergunta aqui, meus amados irmãos, eu vou deixar a história de Abel e Caim, né, vou na realidade encerrar numa próxima edição, tá? No próximo episódio. Então, o próximo episódio aqui, né, nós teremos aí a continuação da história e biografia de Caim, onde nós vamos estar falando sobre o casamento de Caim. Amém? Então, que vocês possam ter gostado desse estudo e que vocês possam aí também, né, assistir a continuação desse estudo para que vocês possam compreender realmente, né, e entender um pouquinho mais da história e da biografia de Caim na Bíblia Sagrada. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e até o próximo estudo com a continuação, se assim o Senhor nos permitir, para a honra e a glória do teu santo e eterno nome. Amém.